como eu ganhei milhões de reais sendo afiliado da Shopee, do AliExpress e do Mercado Livre. Pois é, eu sei que quando eu falo de milhões, eu assusto muita gente, mas eu comecei do zero, assim como todo mundo. Mas eu tinha um plano desde o começo e meu plano me levou a ser top afiliado do AliExpress em 2023, top afiliado premiado também aqui em 2024, top afiliado do Mercado Livre, que me fez sair desse cara aqui, galera, ó, que morava na casa dos pais, que estava começando a vida por lá, para um cara que teve condição de comprar um carro elétrico com 1 mês de salário de afiliado, para alguém que conseguiu comprar uma casa de alto padrão. Por mais que eu não me sinta tão à vontade de mostrar as coisas que eu tenho para provar o quanto bom eu sou como afiliado, eu mostrei isso aqui agora para provar para vocês os quão poderosas são as palavras que eu vou falar daqui para frente nesse vídeo. E o quanto isso pode levar o patamar da sua vida. Olha, se você nesse momento está determinado a vencer, escreve aí, coloca aí no comentário. Fafá, eu vou ser um afiliado soberano e você vai ver os meus frutos. Escreve aí porque depois você vai voltar aqui para ver isso, viu? Esse vídeo aqui é só o primeiro de muitas coisas que eu vou ensinar para vocês, então já não deixem de se inscrever. Como eu mesmo já mostrei para vocês aqui, eu saí praticamente do zero absoluto. O que eu tinha era a presença dos meus pais, que pagavam as contas para mim. Eu já estava velho, 24 a 26 anos mais ou menos. Aqui eu tinha comida e moradia grátis, mas era o meu último plano. Se isso aqui desse errado, meu amigo, eu ia ter que ser CLT, como todo mundo é, e não tem nada errado disso, né? Mas eu já estava ralando o fim de semana, o negócio estava feio. Eu tô contando um pouquinho da minha história para contextualizar o meu plano. Às vezes você tá numa situação pior na mesma que eu tava. E o que eu acho legal do nicho de afiliado é que você consegue começar sem dinheiro, né? E o que eu tinha era um celular bem mais velho do que esse aqui e um computador também que já estava meio capenga. E aí que rolou o primeiro estralo na minha vida, que eu percebi que o computador capenguinha que eu tinha, eu podia vender ele no Brasil e com o mesmo dinheiro que eu obtesse de lucro vendendo ele, eu podia comprar um computador melhor com peças chinesas. E daí eu realmente consegui fazer isso e percebi que essa história tinha muito valor para vários milhares e centenas de brasileiros na internet. E foi aí que eu percebi o seguinte: eu posso criar uma rede social, que no meu caso foi o YouTube, isso aqui é o símbolo do YouTube, começar a testar esse computador que eu montei na internet e pouca gente sabia da existência das peças que eu comprei, e através dos meus conteúdos do YouTube, né, basicamente as pessoas vão comprar no meu link de afiliado. Então já tinha uma noção do que era afiliado. Só que, é claro que no meio de tudo isso teve um grande processo de aprendizado, né? Não foi do nada que essa ideia ficou formulada. Eu fui fazendo, né? E daí eu cheguei nesse método aqui. Eu produzia um vídeo de um produto que eu gostava, que eu sabia que ia ser de grande valor para os brasileiros no YouTube. Deixava o link de afiliado, principalmente do AliExpress, que era com o que eu mais trabalhava na época, no vídeo. Daí eu obtive uma renda como afiliado. No meu caso, em questão ali de 6 meses, mais ou menos, eu já estava tendo um lucro de mais ou menos uns 10 mil reais por mês. Foi realmente uma subida bem rápida, apenas com esse modelinho aqui, que é um modelinho que muita gente enxerga, mas não enxerga exatamente como fazer. Só esse formato aqui de obtenção de lucro como afiliado já tem muito valor, principalmente porque para eu crescer o meu canal no YouTube com as minhas análises de produtos, eu criei uma comunidade, vou colocar o Czinho aqui, né, que estava consumindo basicamente o que eu entendia. No começo da minha jornada de afiliados, eu acho que não daria também para ter começado de outra forma, tá? Esse método aqui, ele foi fácil de entender e de processar, e eu sempre gastei, né, até hoje eu gasto muita energia, principalmente aqui no YouTube, né? Porque para eu fazer uma venda aqui como afiliado, eu tive que gerar valor para o meu público, né? Eu vou escrever valor aqui feio mesmo. E esse valor que eu gerei para o meu público foi através de conteúdos reais, né? Foi através de análise de produtos, foi através de uma criação de confiança, foi eu sendo eu, quem eu sou, testando produtos e falando a real com a galera, né? Então foi uma forma de eu investir pouco dinheiro, né, e conseguir obter um lucro como afiliado. Ah, mas como assim, Fafá? Você falou que o seu canal testa produto, né? Eu vou explicar para você o que eu fazia na prática aqui mostrando o meu canal. Eu fiquei praticamente o mesmo ano testando as mesmas peças de PC, ok? Só com algumas variações, porque às vezes uma peça eu pegava emprestado com um amigo, às vezes eu vendia o mesmo PC que eu tinha montado com peça da China e comprava outras peças,
né? Então fui fazendo esse jogo para conseguir ter acesso à nova tecnologia, mas eu podia muito bem ter comentado, por exemplo, análise de outras pessoas, ter trazido conteúdo técnico e relevante, que foi coisa que eu fui fazendo também ao longo do tempo, sem necessariamente comprar outros produtos. Então, por exemplo, hoje, sem ser, por exemplo, no meu nicho, que é o nicho de tecnologia, a gente tem a galerinha que faz vídeo de achadinhos que nem tem um produto, pegam um vídeo de produto na internet, comentam sobre ele, geram um valor em cima daquilo. A gente tem a galera que faz o react, então há várias outras maneiras de gerar valor falando sobre produtos. Ou, por exemplo, uma coisa que eu faço muito atualmente é falar de ofertas mesmo, né? Ah, tal produto tá barato, coisa do tipo. Então, nada te impede de ter um canalzinho de oferta, algo assim. Tudo isso que eu mostrei tem um conceito por trás disso. Se a gente for meio que resumir isso, um marketing de conteúdo aplicado nas redes sociais aqui, que seria o YouTube, me gerou toda essa renda. Só que é o seguinte, cara, tem um outro conceito que eu acho que se você está começando a aprender a trabalhar como afiliado, você precisa de entender. E aqui a gente tem um funil de vendas, esse funil tá cheio de conceito aqui, cheio de coisa complicada, né? Mas vamos descomplicar isso aqui. A gente não precisa de decorar nada disso, mas cada pessoa que pode ser um possível cliente nosso é um lead, tá? Isso é uma coisa normal de se falar. Cliente, lead é a mesma coisa, tá? E quando eu posto um vídeo no YouTube hoje, eu tô gerando leads, ou seja, eu tô atraindo pessoas para me conhecer, para conhecer o produto que eu tô falando ali em específico, e eu tô atraindo possíveis clientes. Em teoria, uma pessoa antes de comprar um produto, primeiro ela conhece o produto, aí o vídeo do YouTube pode servir para isso, ela começa a entender mais sobre o produto, o vídeo também acaba qualificando a pessoa para entender mais sobre o produto, ela avalia o que é bom, o que é ruim no produto, isso também num vídeo pode ser avaliado. Aí, se tiver um problema ali, ela vê se tem uma solução para o problema e depois ela compra, entendeu? Depois ali você vai fazer a conversão em venda. Então, existe todo um processo de compra que alguém passa, você passa por isso, talvez você não tenha notado, que é de avaliar o produto, qualificar ali, procurar um pouquinho mais sobre ele, entender os problemas, ver se tem solução e daí você compra ou não, né? E aí o processo do funil, em teoria aqui esse funil tá fechado, mas não é que ele se fecha, tá? A gente vai falar disso em outro conteúdo, então se inscreve. E o YouTube e as outras redes sociais, elas são muito boas para você trabalhar, principalmente ali com os primeiros processos do funil, mas você já cria uma dificuldade muito maior, por exemplo, na hora de fazer a conversão final. Por isso que trabalhar com links diretos nas redes sociais é bom, converte, dá para ganhar muito bem, mas não é o método mais sofisticado para você realmente destrinchar mesmo ali, começar a ganhar dinheiro como afiliado. E aí, meus amigos, que entrou a segunda parte do processo, a sofisticação, que me levou a ganhar milhões de reais. Inclusive, já muitos novos afiliados já têm começado assim. Então, eu percebi que o seguinte, o principal problema para a maioria do meu público na hora de fazer a compra de um produto é o dinheiro, cara, né? Tipo, se ele não tivesse em promoção, se ele não tivesse barato, a maioria das pessoas não comprariam, né? E a promoção, ela muitas das vezes ela faz a pessoa passar por cima dos problemas do produto. Se ele tiver com preço bom, a pessoa se interessa mais ainda pelo produto. Então, tinha sempre essa barreira do preço, né? O cara, às vezes, ou a mulher, né, assistia o vídeo aqui do meu canal, ela gostava do conteúdo, gostava do produto, ia comprar e não sabia se estava no melhor preço e não comprava, né? E foi por isso, meus amigos, que eu decidi criar um grupo de ofertas. Eu hoje trabalho no Telegram, porque o Telegram é a plataforma que eu gosto de trabalhar, mas tem muita gente que tem um grupo de ofertas no WhatsApp, canal no WhatsApp. Então, se antes a pessoa assistiu meu vídeo no YouTube e ia direto para o link que estava na descrição do meu vídeo, agora a pessoa assistiu meu vídeo no YouTube, era indicada a entrar no meu grupo de ofertas do Telegram. Vamos deixar azul aqui, ó. Pronto, ó. Coisa linda, hein? No Telegram. E lá no meu grupo do Telegram, a pessoa automaticamente pode receber uma notificação de quando o produto que eu fiz análise no YouTube ficar barato ou quando tiver um cupom especial para comprar. E daí a gente costuma fechar com muito mais facilidade essa venda como afiliado. É um processo sofisticado, por quê? Porque a gente tem que ficar monitorando promoções
durante todo o dia e cupons. A gente precisa de desenvolver uma relação um pouco mais íntima com as plataformas de afiliado, né? Tem gente que eu conheço que é top afiliado e trabalha praticamente sozinho, mas aqui também muitas das vezes exige uma outra pessoa para estar fazendo esse trabalho aqui de postagem para que nunca fique sem ofertas. Então aqui, galera, a gente tem um processo que, no geralzão, ele é relativamente simples de entender e uma máquina capaz de fazer milhões de reais. Só que dentro desse processo há várias habilidades e técnicas que você precisa de desenvolver. E olha, se você quiser se tornar um afiliado soberano, por hora, só se inscreve aqui no canal, galera. Nesse canal eu vou ensinar diversas coisas para você que vai quebrar a sua cabeça, mudar a sua vida. E por enquanto de graça, cara. Então é uma oportunidade única para você aprender com um dos top afiliados do Brasil. Põe o meu jeito aqui que eu sei que é bem simples. Então, ó, tem dúvida? Comenta aí também. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais, soberanos!